Um abraço para Val, nossa colega aqui de Sherbrooke, vice-presidente do Centro Espírita Chico Xavier. Abraço ao Vitor, meu filhão. Enfim, nossos amigos estão chegando. Então, nós vamos dar início e deixa eu fechar aqui as minhas... Nós vamos dar início, então, à nossa atividade, e esta é uma atividade oferecida pela página Na Visão Espírita, e nós vamos, com alguma regularidade, né, oferecer estas lives, esses estudos, estas reflexões doutrinárias, e com o objetivo de enriquecer, ter um espaço de reflexão, de meditação, né, do conhecimento doutrinário. E isso certamente é algo que tem uma grande importância, porque embora nós tenhamos, né, uma riqueza muito grande, uma variedade muito grande, nós vamos tentar oferecer estudos com grande rigor doutrinário, com grande consistência, e que possam ser úteis para a nossa vida. Então nós vamos iniciar convidando a todos para uma pequena oração, para que nós possamos passar ao tema da nossa preleção de hoje. Então vamos lá. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que alegria, Senhor, nos reunirmos para o estudo, para a meditação, para o aprendizado, para nos aprofundarmos, Senhor, nestes recursos sublimes que o Teu amor deixou neste planeta, com o exemplo, com a palavra de luz. Nós te agradecemos, Senhor. Pedimos a Tua bênção para todos nós, para nossos amigos, para nossos familiares, e que nossos benfeitores, nestes momentos, possam se aproximar e aproveitar estes momentos de meditação, de oração e de estudo para nos envolverem o coração, pacificarem nossas almas, trazerem os recursos que necessitamos para o corpo e para o espírito. Muito obrigado, Senhor, que nós tenhamos uma noite bendita, de paz, de reflexões e de renovação espiritual. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Nós estamos, então, iniciando essa transmissão. E nós escolhemos hoje um tema para a nossa reflexão, que é o tema vontade e mudança. Eu não sei como vocês, até ficaria curioso, né, se vocês quiserem depois escrever, mas a dificuldade que nós temos para mudar é algo que sempre me fez pensar muito, sempre me fez refletir muito. Há mudanças e mudanças, né? Por exemplo, há mudanças que são produto da nossa existência. Você muda de cidade e vai descobrir que foi uma excelente decisão. Ou você muda de cidade e vai descobrir que, bom, não foi uma decisão tão boa assim. Mas isto é produto das circunstâncias, né? Você mudou de trabalho e, poxa, não deu bem certo, não era bem o que eu estava esperando. E às vezes é maravilhoso. Então, essas são escolhas que nós fazemos que provocam mudanças nas nossas vidas. Mas o que nós temos hoje para refletir são aquelas mudanças mais consistentes, que significam realmente uma mudança de caminho, uma mudança de trajetória de vida. E isso é algo que nós temos que reservar um tempo para refletir.
porque nós espíritas sabemos que nós não viemos a passeio, né, a este mundo. Nós sabemos que mudar, viver, escolher, querer, tem consequências. Então a nossa reflexão é sobre esta mudança de vida que nós queremos, e é muito simples falar que mudança de vida é essa. As pessoas que estão aqui conosco hoje são pessoas que já entenderam que, peraí, eu não estou nesse mundo a passeio, eu vim buscar algo aqui, eu tenho que cultivar alguma coisa em mim, e não é só cumprir os meus deveres sociais, profissionais. Eu estou em busca de algo mais. Eu sei que eu tenho algo em mim, eu sei que eu sou uma alma, que eu sou um espírito eterno. Então nós já temos essa percepção e nós queremos avançar nesse sentido. Mas essas mudanças que focam, né, no espírito eterno não são fáceis. Nós vamos começar, por exemplo, vamos entender o que é vontade, né? Porque nós vamos ver que muito do que nós chamamos de mudança depende diretamente do que nós chamamos de vontade. E já lá no começo do século, né, com a doutrina espírita, lá no final do século XIX, com a doutrina espírita, Allan Kardec começou a estudar a questão da vontade. E há uma série de pesquisas que foram feitas depois por outros cientistas, ao ponto de que alguns, né, como Ernesto Bozano, vão fazer experiências, ele e outros, vão fazer experiências para fotografar o pensamento. Né? E ele vai dizer uma frase muito interessante no seu livro Pensamento e Vontade. Ele vai nos dizer o seguinte: a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Então notem bem. Ele já faz uma aproximação entre pensamento e vontade. A vontade, nós podemos traduzir pela palavra querer, decidir, ter força, disposição, decisão. E o contrário dela, nós podemos dizer, é a apatia, a falta de interesse, né? Então nós sabemos intuitivamente o que é a vontade. Nós vamos tentar defini-la um pouco melhor para que nós possamos ver como é que nós utilizamos isso para a nossa vida, para essas mudanças positivas que nós queremos fazer. Lá na Revista Espírita de 1868, e vocês vão ver que se vocês forem procurar, né, se nós olharmos na literatura, nós temos muita dificuldade para encontrar uma definição consistente de mudança, ou de vontade, perdão. Allan Kardec vai dizer o seguinte: a vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento chegado a um certo grau de energia. Então notem bem que ele vai dizer que pensamento e vontade são a mesma coisa. Só que a vontade é um pensamento que chegou a um certo grau de energia. É quando nós usamos as palavras eu quero, né, eu vou, eu faço, eu decido. Neste momento nós não estamos só usando o pensamento, mas o pensamento como vontade, como manifestação que tem energia. E ele vai dizer, é o pensamento transformado em força motriz. Olha que interessante. Porque a força motriz de uma usina é a água, por exemplo. Então ele vai dizer que o pensamento e a vontade são força motriz do ser humano. É aquilo que nos faz viver, nos faz funcionar, nos faz ter a nossa vida, né, com as escolhas que nós fazemos para as nossas vidas. Então é interessante porque Emmanuel, no livro O Roteiro, vai dizer o seguinte: a mente humana ela é composta de departamentos. Então você tem o departamento da inteligência, você tem o departamento da memória, nós temos o departamento da criatividade. Então é como se nós pudéssemos dividir a mente humana em setores, em gabinetes, como um edifício de escritórios, por exemplo. E ele vai dizer que o escritório mais importante é aquele da gerência, e a gerência se chama vontade. É aquela que governa todos os setores da atividade mental, vai nos dizer ele.
ela é um fruto da evolução e do desenvolvimento da razão. Então, notem bem, um animal não tem vontade, ele segue os instintos. Um animal tem fome, ele começa a procurar comida, ele tem sono, ele vai dormir. E aí nós vamos, né, vocês poderiam me perguntar, mas César, nós também fazemos isso, quando nós temos fome, nós vamos procurar a comida. Mas você pode decidir não comer, você está de regime. Você vai decidir o que comer, o animal vai pegar o que estiver na frente ou o que for oferecido para ele. Você pode escolher não dormir, porque eu tenho uma prova amanhã e eu preciso estudar mais algumas horas. Então notem que nós, seres humanos, nós, à medida que evoluímos e deixamos a condição animal, nós começamos a descobrir a nossa liberdade. E descobrir que nós podemos fazer escolhas, que nós podemos usar o nosso livre-arbítrio. E neste momento, com o crescimento do nosso livre-arbítrio, começa a crescer também o nosso poder de decisão, o nosso poder de escolha e a manifestação da nossa vontade. Então, a vontade é esse estágio superior em que nós já começamos a escolher, decidir, querer. Né? Mas aí também, como diz o caboclo, né? Mora o perigo. Porque é quando a gente descobre que pode agir contra as leis da natureza, contra as leis de Deus. Ele nos dá essa liberdade e ela é perigosa. Né? Ela exige séculos, milênios de aprendizado. Então, um animal, ele jamais vai matar gratuitamente. Ele jamais vai prejudicar o outro gratuitamente. Ele jamais vai sabotar o outro gratuitamente. Então, notem que justamente quando nós começamos a chegar nesse estágio, né, quando nós descobrimos que somos seres racionais e que nós escolhemos, que nós começamos também a ter problemas, porque nós começamos a fazer escolhas que não refletem necessariamente a aproximação com as leis de Deus. Muitas vezes vamos ao contrário delas. Então a vontade é pensamento que chegou a um certo grau de energia, ele é força motriz, ela faz funcionar a nossa vida, ela dirige todas as atividades da nossa casa mental. E vamos juntando esses conceitos, porque nós vamos usá-los depois de maneira prática. Nós vamos notando que, vamos pegar alguns exemplos, né? Vamos pegar Paulo de Tarso. Nós temos grandes exemplos de mudança e nós queremos enfocar hoje com vocês a mudança, que é aquela mudança que nos leva de volta para a proximidade das leis de Deus, de novo ao convívio com Deus, não mais como criaturas controladas pelos instintos, porque os animais estão num nível que eles não ofendem as leis de Deus, porque eles são simplesmente controlados, né, por estas leis através do instinto. É um instinto que diz o que fazer, quando fazer, né, e eles vão simplesmente seguindo essas ordenações. Nós, seres humanos, já temos a capacidade de escolher, e essa capacidade nem sempre foi usada de maneira correta ao longo dos milênios que nós já vivemos. E é aí que está o nosso problema. Porque quando nós começamos a querer mudar, ou peguemos o filho pródigo, né? Ele vai embora, ele se afasta da casa do pai. Notem, é uma decisão, é um ato de vontade, é uma manifestação da sua vontade. Eu quero ir embora, né? Me dê a minha parte, eu tenho direito, eu sou seu filho, eu sou herdeiro, eu quero ir embora. E o pai lhe diz, tudo bem, meu filho, né? Você pode ir. E ele vai embora. Então aquilo é uma manifestação da sua vontade, mas ele vai embora para desperdiçar e jogar fora tudo aquilo que ele levou consigo, todos os patrimônios que ele recebe de seu pai. Essa é a história de todos nós, meus irmãos. Essa é a nossa história, né? Ao longo dos milênios, nem sempre nós temos feito o melhor uso das riquezas do pai. Nem sempre nós temos escolhido com sabedoria e usado com sabedoria todas as riquezas que o pai nos deu. Aí, num certo momento, como esse filho pródigo, nós tomamos consciência e falamos, poxa, eu preciso voltar para casa.
Mas aí começa aquilo que nós chamamos o processo de mudança. Como é que funciona esse processo de mudança? Qual é a primeira coisa que acontece nesse processo de mudança? É a tomada de consciência. É quando você entende. É quando nós percebemos o resultado daquilo que nós estamos fazendo, olhamos para o resultado e dizemos, não está bom isso. Não fiz uma boa escolha. Estou longe de casa. Estou longe de meu pai. E o filho pródigo diz na parábola, né? Até o último dos serviçais do meu pai tem comida, casa, salário, e eu estou aqui comendo a comida dos porcos. Então note que as nossas escolhas nos levam muitas vezes a viver situações de sofrimento, de dor, que são terríveis, que são dolorosas, até que nós tomemos consciência. Então notem, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um doutor da lei, poderoso, um jovem, forte, bonito, elegante, culto, cidadão romano, né, que era um privilégio na época, um homem inteligentíssimo, conhecedor da lei. Ele tinha certeza que estava certo, ele tinha certeza que tinha que perseguir os discípulos de Jesus, ele tinha certeza que ele estava no bom caminho, como o filho pródigo. O filho pródigo tinha todas as certezas. Moisés era um príncipe. Ele tinha sido criado na corte do Egito. Ele era um homem culto, provavelmente um dos mais cultos da sua época. Foi educado pelos sacerdotes, pelos altos sacerdotes do Egito. Era um futuro faraó. E ele, como nosso filho pródigo, acreditava em tudo isso. Era um homem rico, poderoso, culto, bonito, inteligente, como o filho pródigo. E notem que o que vai acontecer com o filho pródigo acontece com estes indivíduos que nós citamos. A primeira coisa é a tomada de consciência. O filho pródigo toma consciência, diz, o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu escolhi fazer? Eu estou sofrendo, eu estou mal. O que é que está acontecendo? Então, o desejo de mudança às vezes vem da tomada de consciência, simplesmente porque nós olhamos as consequências dos nossos atos. E nós cansamos de sofrer. Nós cansamos de repetir os mesmos padrões, as mesmas dificuldades. E num certo momento nós tomamos consciência. Nós dizemos, não pode continuar como está. São João da Cruz, que foi um santo que viveu no século XVI, ele escreveu um livro muito interessante, no qual uma das frases ele diz o seguinte: quando o entendimento é sepultado nas trevas, a vontade desfalece e a memória fica embotada. E ele vai nos dizer que a vontade e a memória dependem do entendimento. E ele tem toda a razão. Como Emmanuel disse, a vontade é fruto, é filha da razão, do entendimento. Então, quando nós tomamos consciência da nossa situação, quando nós tomamos consciência das consequências das nossas ações, nós começamos a pensar. Mas notem que ele vai falar, a vontade desfalece quando o entendimento é soterrado pelas trevas. E a memória fica embotada. Qual memória? A memória que nos diz o livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na vossa consciência. Então, às vezes, nós nos afastamos tanto do caminho, às vezes nós nos afastamos tanto do Pai, vamos para tão longe de casa, que nós esquecemos que temos uma casa e que temos um Pai. E no nosso caso, a lei divina está escrita na nossa consciência. Mas quando o nosso entendimento fica soterrado pelas trevas, diz São João, a nossa vontade desfalece. E nós perdemos a memória de quem somos. Nós acreditamos que somos um príncipe do Egito, como Moisés, ou que somos um grande doutor da lei, destinado a grandes coisas, a grandes eventos. Mas aí vem a realidade.
Aí vem a realidade. E a realidade é a tomada de consciência. Para Paulo de Tarso, essa tomada de consciência vem no momento em que ele encontra Jesus às portas de Damasco. Naquele momento ele vê a verdade. E aquele encontro revela para ele: eu estou errado, eu estou fazendo tudo errado. Eu estou atacando as pessoas que eu não deveria estar atacando, eu estou atacando o Cristo. E ele entende o que ele está fazendo, porque naquele encontro ele percebe, ele tem a lucidez de entender, e ali tudo na sua vida começa a mudar. Moisés descobre, um belo dia, que ele não era um príncipe do Egito, ele era uma criança adotada, abandonada pelos judeus num rio, salvo por uma princesa egípcia que o criou como filho, que o educou, mas a realidade é que ele era um escravo, um filho de escravos. Então notem que esta é a nossa história. Nós nos acreditamos isso e aquilo, nós nos acreditamos pessoas importantes, o senhor deputado, o senhor senador, o senhor professor, o senhor intelectual, o senhor doutor. Mas a verdade é que nós somos escravos. Escravos de nós mesmos, escravos dos nossos erros, escravos das nossas escolhas infelizes, escravos do nosso passado cheio de problemas que nós trazemos para esta reencarnação. Então notemos que essa tomada de consciência de Moisés é a nossa tomada de consciência. A tomada de consciência de Paulo de Tarso é a nossa tomada de consciência. É quando nós caímos, na real, como nós dizemos popularmente, e entendemos que não, eu não sou um príncipe do Egito, eu sou um filho de escravos. Eu sou um filho dos meus erros do passado, e eu tenho que lidar com isso. E qual é o processo que vai começar Moisés? Eu preciso libertar o meu povo. É como se nós disséssemos, eu preciso libertar a mim mesmo. Quando nós tomamos consciência de que não somos, essa grande coisa que muitas vezes nós pensamos. Paulo de Tarso fará a mesma coisa. Então ele vai viver o processo de mudança. E esse processo de mudança ele é muito difícil às vezes, porque nós vamos lidar com situações que são complicadas. Quando nós queremos mudar, é aí que nós descobrimos que é difícil, Vamos dar um exemplo. Você quer emagrecer. Esse exemplo é injusto, É maldoso. Todos nós queremos emagrecer, mesmo quem é magro, que está na moda. Então, mas vamos pegar esse. É aí que você vê que é difícil, Porque aí você começa a ter que usar a sua vontade para negar o que está à disposição. Está ali na geladeira, em cima da mesa, no armário, mas você, por decisão própria, se priva daquilo. Então é o uso da vontade. Existe uma inércia. Por que é difícil mudar? Porque existe uma inércia na nossa vida. O que é inércia? Aquela leizinha chata lá da física que diz que os corpos têm tendência a continuar no mesmo movimento. É fácil de entender. Quando você está dentro de um ônibus e o motorista dá uma freada brusca, você vai para frente. Então isso é inércia. O teu corpo tende a ficar no mesmo movimento em que ele estava. Todos os corpos tendem, isso é uma lei. Bom, você vinha comendo um certo tanto por dia. Aí você quer alterar isso. O teu corpo tem a tendência de continuar querendo o mesmo tanto de caloria. Você tinha o hábito de gritar com as pessoas, mas você resolveu mudar isso. Você entendeu, Você diz, naquele dia nós nos dizemos, eu preciso mudar essa atitude minha, eu não posso gritar com as pessoas. Mas o seu psiquismo tem a tendência, ele tem uma inércia também, de continuar agindo do mesmo modo. Então a mudança ela é muito difícil para nós,
porque existe uma inércia, nós devemos lidar com essa inércia. E essa inércia, que é a tendência de continuarmos no mesmo movimento, ela é muito difícil e ela depende de um fator. Quanto você investiu nela? Quanto tempo você investiu nela? Quanto tempo você fez esforço para conseguir aquilo? Quanto tempo nós andamos naquela direção que agora nós nos damos conta que é errada? Então, notemos que o filho pródigo, ele toma consciência porque de repente ele se vê comendo com os porcos. Mas aí vem o caminho de volta. Ele tem que fazer o caminho de volta. Paulo de Tarso se dá conta, quando ele encontra Jesus, que não estava no caminho certo. Mas quanta energia Paulo de Tarso tinha colocado na perseguição aos cristãos. Quanta energia ele tinha colocado naquela ação que ele estava praticando já há meses. Perseguir, cercar, impedir, bloquear. E de repente ele toma consciência. E é interessante que muitas vezes a pessoa vai tentar mudar, né? Moisés tenta sair do Egito imediatamente, mas ele vai perceber que não é fácil assim. Há séculos eles eram escravos. Há séculos. E ele vai tentar negociar. É quando nós tentamos negociar com o nosso faraó interno, né? Com o nosso ego. Olha, será que não dá para a gente negociar? Eu queria mudar de vida, né? Parar de ser uma pessoa mesquinha, parar de ser vaidoso, parar de ser arrogante. Vamos negociar? Mas o ego não quer negociar. Faz séculos que ele está acostumado com aquilo. Então, muitas vezes, ele vai simplesmente dizer, não, meu amigo, deixa para lá, para que mudar? Fique aqui. Ele vai negociar para tentar nos manter onde nós estamos. Então, nós precisamos entender isso. Porque as pessoas, muitos de nós, abandonamos o processo de mudança dizendo é difícil. Mas é lógico que é difícil. O que acontece com um ônibus que está correndo a 100 km por hora e o motorista se dá conta que está no caminho errado? E ele breca, freia com tudo, ou ele corre o risco de capotar. Então, há processos de mudanças, como este de Paulo de Tarso, por exemplo, ou de Maria de Magdala, que tomam consciência e mudam drasticamente o curso. Então, é aquele ônibus, né, que breca com tudo e dá um cavalo de pau ali, vira 180 graus e volta no caminho inverso. Mas isso tem riscos, porque tudo lá dentro do ônibus vai se desarranjar. Então, o processo de mudança, ele é muitas vezes doloroso, porque há um processo de ajustamento. Há um meio termo ali que nós temos que respeitar, que é quando você tem que lidar com o rearranjo de tudo dentro de você. Você estava acostumado a manter uma linha de ação e agora você mudou. Então, uma das coisas que vai acontecer quando nós tentamos usar a nossa vontade para mudar é que nós temos que vencer a inércia na qual nós vínhamos vindo. E aceitar que essa inércia é uma lei. E aí, toda a vontade que nós aplicamos para ir naquela direção, nós temos que aplicar para voltar na direção contrária. E é difícil, mas é simplesmente nós enfrentando a nós mesmos. Nós enfrentando o esforço que nós colocamos numa direção, nós estamos agora enfrentando na direção inversa. Imagine uma pessoa que caminhou 50 quilômetros na direção errada. Você está numa cidade, vai para o lado oposto quando você queria ir para o outro. Bom, naquele momento, você andou 50 quilômetros. Você tem que aceitar que ou você muda de planos, que não é uma boa ideia, porque você queria voltar para outra cidade, ou você refaz o caminho. O que é que acontece quando nós nos perdemos na direção? Você entra numa entrada errada, você tem que achar o caminho de volta. Então a nossa vida é assim, né? Nós fazemos escolhas, essas escolhas têm um modo de funcionar, e a vontade é pensamento com energia. Então nós temos que começar a entender como funciona esse pensamento com energia e começar a aplicar.
todo aquele esforço que nós colocamos na direção errada, nós temos que colocar agora na boa direção. É o mesmo esforço, é o mesmo exercício, é o mesmo trabalho, só que agora nós sabemos a direção certa. Então notem que o pensamento e a vontade são vibrações. Tudo que nós queremos mudar na nossa vida começa no entendimento, no nosso pensamento e na nossa vontade. E se nós começamos a pensar, poxa vida, né, quais são as razões para eu emagrecer? Porque não adianta falar, e aí vem a questão do entendimento correto, né? Porque não adianta ter um entendimento equivocado. Eu vou emagrecer para ficar bonito para os outros. Não, eu vou emagrecer porque isso me faz bem, porque eu quero ter saúde, porque eu não quero ter um sobrepeso, porque eu preciso cuidar do meu corpo, né? Eu preciso tomar cuidados com a minha saúde. E eu dou um exemplo muito concreto, que é muito comum para todos nós. Mas por que nós queremos ser mais caridosos? Por que nós queremos ser mais generosos? Por que nós queremos ser mais humildes? Porque nós estamos com saudade de Deus. Porque nós estamos com saudade de casa. E o Pai nos recebe. Ele está sempre de braços abertos. Mas nós precisamos voltar com humildade. O Pai nos recebe como ele recebeu o filho pródigo. A terra prometida está lá esperando Moisés, mas você precisa fazer o caminho de volta. Você precisa aceitar que tem que aprender o que tem que aprender. Então, nós temos que ter entendimento, mas o bom entendimento, as boas razões que nos levem a mudar. Porque mudar pelas razões erradas significa que nós vamos errar de novo. Então, a doutrina espírita nos dá um entendimento profundo da vida. Nós somos almas eternas, nós temos muitas vidas já vividas, nós já fizemos muitas escolhas, nós já temos condições de analisar essas escolhas e saber quais foram as boas e quais não foram boas. Então tudo isso faz esse caldo de entendimento que nós temos à nossa disposição para refletir e para decidir. Então tudo começa no pensamento e na vontade? Tudo começa no pensamento e na vontade. Os nossos erros começaram no nosso pensamento e na nossa vontade. Eu quero muito aquela pessoa, quero muito aquele cargo, eu quero muito essa riqueza. E aí nós começamos a agir e colocamos uma energia imensa naquilo, até descobrirmos que nós éramos escravos, né? Como Moisés descobriu que não era um príncipe, mas era um escravo. Porque nós viramos escravos das nossas escolhas. Então é muito sério saber o que nós escolhemos, porque isso determina a nossa felicidade ou infelicidade. Eu tenho que estar consciente das minhas escolhas, porque isso decide o meu futuro, a minha vida, o meu bem-estar, onde eu vou estar. Mas eu tenho que entender como funciona. Se tudo começa no pensamento e na vontade, no pensamento eu vou tentar entender racionalmente por que eu tenho que mudar. Porque chega, eu não posso continuar agindo contra as leis do Pai. Eu preciso voltar para casa. Eu preciso que Ele me receba. E o Pai está sempre de portas abertas. Por como Ele recebeu o filho pródigo, mas você tem que ter a atitude de voltar. Você tem que ter humildade. Nós temos que reconhecer. Eu errei. Eu errei contra meu pai. E eu fiz uma besteira, eu estou aqui comendo com os porcos. Até o último dos empregados do meu pai é bem tratado e eu estou fazendo aqui. Eu sou um herdeiro dele e eu estou aqui. Então, nesse momento, nós tomamos essa profunda consciência e nós começamos a fazer o caminho de volta. Mas aí nós temos que enfrentar o que nós deixamos no caminho percorrido. E é aí que nós sentimos a dificuldade da mudança, porque tem a inércia das nossas ações, tem o quanto nós investimos com vontade para conseguir aquelas coisas que agora são obstáculos para o nosso retorno para casa. Então nós gastamos os nossos recursos, investimos um monte naquela aventura tresloucada e de repente nós nos damos conta que, agora eu preciso fazer o caminho de volta. Então tem o efeito das nossas escolhas, tem a inércia, tem o quanto nós investimos de força e energia no caminho errado. Tem a questão da autoimagem. Muitas vezes nós achamos que não somos merecedores.
Então nós olhamos para nós mesmos e dizemos, não, eu não mereço isso. E tem a questão de lidarmos com o olhar no outro. Porque o outro diz, mas peraí, você não era aquele cara que... Zaqueu, por exemplo, todo mundo olhava para ele e dizia, mas esse aí é o cara que tira dinheiro de todo mundo, não é? Não é o sujeito que pega dinheiro das pessoas. Simão Pedro, nós lembramos dele até hoje pela traição. Nós não lembramos os 30 anos de trabalho, 35 anos de trabalho e de devotamento e o sacrifício final pelo Cristo. Maria de Magdala, nós sempre fazemos questão de lembrar que era uma mulher que tinha uma vida dúbia. Mas nós não lembramos que ela dedicou todo o resto da sua vida ao bem. Então notem que nós mesmos olhamos, mesmo para aqueles que já se renovaram e já alcançaram a redenção, nós olhamos até hoje com preconceito. Nós nunca dizemos Simão Pedro, grande apóstolo do Cristo, que trabalhou toda uma vida divulgando e que morreu em sacrifício em Roma. Nós dizemos, Simão Pedro, aquele que traiu Jesus. Nós fixamos esses aspectos negativos e depois nós não entendemos, quando nós queremos mudar, o olhar enviesado das pessoas. Mas você é aquele que... Então isso nós temos que ter paciência. Paulo de Tarso, ele percebe, quando ele cai em si, ele vai para a cidade de Tarso, de Damasco, e lá chegando ele é recolhido por algumas pessoas, ele tenta pregar o evangelho logo em seguida e ele descobre que uma coisa é você querer mudar, outra é você ter construído os elementos para mudar. Ele não conhecia a linguagem dos cristãos, ele não conhecia os hábitos cristãos, ele não era daquele meio, ele simplesmente entendeu que precisava mudar. Outra coisa é você construir a mudança. Então nós temos que ter paciência. Você sabe que tem um filho que precisa de tal coisa, precisa seguir tal caminho. Uma coisa é você ter a consciência, outra é você educá-lo nesse sentido. Você quer adquirir, nós queremos adquirir uma virtude. Essa virtude nós tomamos consciência. Eu não posso mais continuar gritando com as pessoas, eu não posso mais continuar sendo tão vaidoso, eu não posso mais continuar sendo tão orgulhoso. E nós decidimos mudar. Mas aí nós precisamos construir um entendimento correto dos porquês, e nós precisamos usar corretamente a nossa vontade, sabendo que tudo começa na nossa vontade. Paulo de Tarso vai passar 2 anos afastado de tudo e de todos, trabalhando como tecelão, fazendo tendas de rede para vender. Ele começa a ganhar o sustento com as próprias mãos. Nesses 2 anos ele medita profundamente, ele vive praticamente no deserto, ele passa a ler, a estudar, a meditar profundamente naqueles escritos, e aí ele constrói dentro de si os elementos necessários para voltar e começar a sua carreira apostólica. Moisés deixa o Egito, ele sabia que tinha que se libertar e libertar o seu povo. E ele começa aquela jornada que todos nós conhecemos, com as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho. Mas dá para dizer que até aí foi fácil. Até aí foi fácil, porque Deus estava no comando. Vai lá, meu filho, diz para o faraó que se não te libertar, eu vou mandar os insetos. E mandava. Até aí foi fácil. O difícil foram os 40 anos no deserto, indo de um lado para o outro. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que precisava mudar o velho em novo. Ele precisava mudar os hábitos de um povo escravo para os hábitos de um povo acostumado à liberdade. Ele precisava mudar os hábitos de um povo que não se higienizava corretamente, por isso que lá no Deuteronômio, nos Números, no Pentateuco da Bíblia, nós vamos encontrar aquela série de leis falando como se limpar, como comer, todas aquelas regrinhas, porque era um povo que tinha vivido séculos na escravidão. E é óbvio que esse povo perdeu sua cultura, suas raízes, as noções básicas de higiene. Então ele teve que mudar tudo isso. Então notem
que nós saímos da nossa condição de nos acharmos um príncipe, caímos na condição de quem sabe o que é, né, um escravo, e aí nós começamos, encetamos o caminho, né, para a terra prometida. Como o filho pródigo que sai, né, da lama e diz, agora eu preciso voltar para o meu pai. Como Paulo de Tarso, que toma consciência de si, se afasta e faz o caminho de volta. Então é muito bonita essa imagem de Moisés nesses 40 anos no deserto, porque é a nossa travessia. Ele tinha que mudar a mentalidade de todo um povo. Nós, às vezes, precisamos de 1 ano, 2, 3, para mudar a nossa própria mentalidade, para reestruturar tudo aquilo que era velho, todos os reflexos, né, que nós temos dentro de nós, quase automatismos. Ah, se fulano falou comigo, eu grito, na hora. Aí você percebe que aquilo só te traz problema. Aí você fala, não, eu vou mudar, Senhor, eu vou mudar, eu preciso ser mais paciente. Mas aí você tem que lidar com a inércia. Alguém falou, você explode. E aí você diz, explodi. Mas quando nós começamos a sofrer com o processo de mudança, e quando cada erro nosso nos faz sofrer, isso é um ótimo sinal. Porque é como aquela fome que nós sentimos quando queremos fazer regime. Significa que está funcionando. É doloroso, né? Mas significa que está funcionando. Então, quando nós tentamos mudar os nossos hábitos, e hábitos, meus amigos, que às vezes têm séculos, a vingança, o orgulho, o egoísmo, as paixões doentias, a sensualidade desregrada, a sexualidade desregrada, nós tentamos mudar isso, é doloroso. Porque nós temos que lidar com toda a inércia, com toda a energia que nós colocamos naquilo durante séculos. Mas não tem outro caminho se nós queremos voltar para o Pai. Não tem outro caminho. E isto começa a fazer o desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais, porque nós começamos com as nossas pequenas vitórias a perceber que é possível. Nós começamos a perceber que nós conseguimos fazer. Então é aquele poder do pouco a pouco. Você insiste, você tenta, você faz, você refaz. Você diz, não, eu vou conseguir. Eu vou fazer. Eu sou capaz de fazer isso. Então nós notamos que lentamente, né, nós vamos adquirindo aquela capacidade. E como é que funciona isso? Porque é pensamento e vontade. Você começa a pensar, aquilo é vibração. Você começa a pensar e a querer com muita energia. Eu quero mudar, eu não aguento mais sofrer pelos meus erros. Então nós começamos a vibrar diferente. Notem que essa vibração vai encontrar oposição, como nós dissemos. Todos aqueles itens que nós citamos que se colocam como obstáculos ao nosso processo de mudança. Mas você continua querendo, você continua mantendo firme a sua vontade. As pessoas que deixam de beber, as pessoas que deixam de fumar. Que bonito, não? São exemplos concretos de mudança. Então nós vamos construindo o processo. Você começa a pensar, minha saúde vai melhorar. Eu vou ser capaz de fazer mais exercícios, eu vou ser capaz de ser mais paciente, eu vou ser capaz de emagrecer um pouco. E não desista, porque o pensamento é vibração. A vibração vai envolvendo o nosso perispírito, vai envolvendo o nosso corpo, vai se propagando à nossa volta. E nós começamos a atrair pessoas, coisas e eventos que favorecem a nossa renovação. É quando nós dizemos que o universo conspira por aquilo que nós queremos. Se você quer o mal, o universo responde com o mal. Se você quer o bem, o universo responde com o bem, porque é vibração. E a vibração nos coloca na sintonia de outras vibrações.
Então, quando nós começamos a querer mudar, e no livro dos Espíritos tem uma resposta dos Espíritos que é muito bonita, quando eles dizem: quando você pede a Deus e aos bons Espíritos, Senhor, me ajude a melhorar, a mudar, a ser melhor, este é um pedido que nunca fica sem resposta. Nunca fica sem resposta. Notem o termo que eles usam. Nunca fica sem resposta. Porque eles sabem que a nossa felicidade depende diretamente dessa nossa capacidade de mudança. Então, nós não podemos desistir porque nós temos que acumular aquilo que se chama energia potencial. Imaginem um copo, né? Você quer encher um copo. Eu quero encher esse copo. Mas aí eu faço um furinho aqui embaixo. Então eu ponho água aqui por cima, mas ela vaza aqui por baixo. Então imagina que essa água é a nossa energia para mudar. E o furinho é quando nós desistimos. O furinho é quando nós desanimamos. O furinho é quando nós cometemos os mesmos erros e falamos: ah, não vai dar certo, eu não vou conseguir mudar, eu não consigo, toda vez eu repito o mesmo erro. Se nós desanimarmos, é como se nós furássemos o copo embaixo, nunca vai encher. Nós nunca vamos conseguir a quantidade de água certa para matar a sede. Ou é como uma represa que vai gerar luz, mas você tem que dar o tempo dela acumular a água, né? A parede da represa está aqui, o fundo está aqui. Você tem que dar tempo para que ela vá aumentando a água. Até o momento em que você pode abrir as comportas, porque você acumulou energia ali o suficiente para que aquilo ilumine a tua vida. Então, o nosso caminho é um caminho de esforço. Porque quando nós queremos mudar, nós temos que dar o tempo de acumular energia suficiente para mudar. Paulo fica 2 anos afastado de tudo e de todos, meditando e orando. Moisés fica com o seu povo 40 anos no deserto. E nós queremos a mudança do dia para a noite. Não é possível. E às vezes ela é possível sim, porque eu já vi pessoas que param de fumar do dia para a noite. Mas é porque lá dentro dessa pessoa já estava tudo organizadinho. São processos de mudança que vieram acontecendo, ela foi mudando pequenas coisas, foi mudando e de repente ela muda aquilo. Porque tudo foi organizado dentro dela. Então é aquele sujeito que decidiu mudar, mas ele decidiu mudar 10 quilômetros lá atrás e veio freando o ônibus devagarzinho. Fez a curva de retorno e aí nós nem percebemos. Mas há mudanças que são drásticas, né? Quando você dá aquela freada brusca no ônibus e vem tudo chacoalhado para frente, né? E você tem que, de repente, lidar com tudo aquilo, né? E é muito, muito confuso. Mas os dois são processos legítimos que acontecem, né? Agora, nós não podemos, né? Se nós pegarmos o mesmo São João da Cruz, ele vai nos dizer o seguinte: por conseguinte, falando desse exemplo do copo, né? Por conseguinte, se a vontade gasta energia em algo fora da virtude, se a vontade gasta energia. Notem bem que esse homem escreveu isso no século XVI, 1500 e pouco. Allan Kardec, no século XIX, vai dizer: a vontade é o pensamento que chegou a um grau de energia. Ele diz: por conseguinte, se a vontade gasta a energia em algo fora da virtude, necessariamente se tornará mais fraca na mesma virtude. A alma cuja vontade se perde em ninharias assemelha-se à água, que, encontrando saída embaixo para escoar-se, não sobe para as alturas e perde assim a sua utilidade. Que bonito, né? É o exemplo que nós demos do copo, ou da represa. Mas note que ele diz: a alma cuja vontade se perde em ninharias. Então nós, quando vamos chegando a um certo grau de maturidade, nós temos que saber que as nossas escolhas são importantes, que há coisas que são prioritárias. Poxa, eu sei que eu sou uma alma, então por que eu estou investindo tanto nas coisas do corpo? Eu sei que eu sou eterno, então qual é a importância de ter uma casa com mais 3 quartos ou menos 2 quartos?
Então nós temos que ver onde nós gastamos a energia da nossa vontade, porque nós não temos a eternidade neste mundo, nós viemos para um período de aprendizado e nós temos que aproveitá-lo ao máximo. E mudar não é um processo que acontece do dia para a noite. Mudar é um processo que exige esforço, que exige sacrifício. Então, amigos, nós caminhamos para o final da nossa preleção, do nosso estudo, e nós gostaríamos de lembrar que vale a pena entender como funciona tudo isso, porque mudar realmente às vezes não é fácil, mas é simplesmente porque nós passamos séculos caminhando na direção oposta. E colocamos muita energia nisso. E hoje o que a providência nos diz é: meu filho, faça o caminho de volta. Tenha paciência, se esforce. Você já aprendeu o que não deve ser feito. Agora aprenda o que deve ser feito. Já é um grande aprendizado. E nós vamos, quando nós falamos que é preciso esse entendimento, essa compreensão, como dizia São João da Cruz, é preciso não gastar a nossa energia em ninharias. É preciso saber o que é prioritário. E nós vamos ver Jesus, por exemplo, dizendo, olhem a frase, para a gente entender o que é prioritário. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Notem bem, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Não era nem mais a vontade dele que estava em questão. Era fazer a vontade de Deus. Ou seja, estar em consonância com as leis divinas. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Isso é Jesus falando. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Está lá em São João, capítulo 5. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quando nós nos perguntarmos o que é prioritário, nós sabemos já o que é prioritário. O nosso sofrimento já nos ensinou o suficiente o que é prioritário. Prioritário para nós hoje é pararmos de sofrer pelos mesmos erros, pelos mesmos equívocos. É parar de querer como nós temos querido até hoje. O querer que nos leva aos equívocos, aos erros, aos desastres. A criar um karma que exige muitas vezes séculos para ser resolvido. Então, prioritário para nós hoje é aquela consciência do filho pródigo: Pai, me deixa voltar. Me deixa entrar de novo em casa. Esse é o prioritário. Então, que nós tenhamos essa consciência de que chegou a hora de fazer a grande mudança. A mudança de parar de sofrer pelos nossos erros e sofrer por aquilo que é bom. Não importa que nós soframos. Não importa quão duro seja. Não importa quanto sacrifício e lágrimas serão exigidas de nós. Mas agora nós estamos caminhando na direção certa. E há um santo do começo do cristianismo, São Nilo, que dizia: quando você orar, peça o dom das lágrimas. E eu fiquei meditando nessa frase, eu falei: o dom das lágrimas. Porque quando nós oramos de verdade, nós devemos nos apresentar ao Pai com toda a nudez da nossa alma e dizer a Ele exatamente quem nós somos. E esse momento é muito doloroso, porque é quando nós reconhecemos: Pai, eu não sou um príncipe, eu sou um escravo. Pai, eu não sou virtuoso, eu sou um homem cheio de vícios. E aí as lágrimas virão aos nossos olhos, porque são as lágrimas do cansaço, são as lágrimas de quem não aguenta mais viver nos mesmos erros, são as lágrimas do filho pródigo que tem a comida dos porcos na boca e tem consciência naquele momento: o que é que eu estou fazendo aqui? Então, meus amigos, que nós possamos sim entender que vai haver luta, que vai haver sofrimento, mas é o sofrimento do bom combate, como dizia Paulo de Tarso.
É o sofrimento que nós temos por termos e estarmos lutando o bom combate. O combate para voltar para a nossa casa, para os braços do nosso Pai, para o carinho e a proteção do nosso Pai, que nos ama a todos, que nos acolhe a todos e que nos espera. Mas fomos nós que escolhemos caminhar para longe dele. Então que nós façamos hoje essa escolha do retorno. Pai, me deixa voltar para casa. Mas ele fala, sim, meu filho, mas faça o caminho. Porque eu estou de braços abertos para você. Mas faça o caminho, porque foi você que andou para longe. Então, se nós estamos sofrendo para fazer essas mudanças, isso é um maravilhoso sinal. Isso é um maravilhoso sinal. Então, que Deus abençoe esse esforço, que Deus abençoe a nossa coragem de continuar trabalhando e de continuar mudando, porque significa que nós estamos chorando finalmente as boas lágrimas, não mais as lágrimas dos equívocos, mas as lágrimas da renovação e do acerto. Muito obrigado, meus amigos. Sempre uma alegria, e nós vamos finalizando então essa nossa transmissão. Nós vamos fazer uma prece para encerrarmos, e eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram conosco, que seguiram a nossa emissão até esse momento, e faremos a prece para pedir a Jesus que nos abençoe então. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós rogamos, elevando os nossos corações, que o Teu amor, Senhor, ilumine os nossos caminhos. Que as bênçãos, que a luz, que a paz caiam sobre nós. Que alimentem a nossa alma com esta água viva, com este pão de luz que é o Teu Evangelho. E que nós tenhamos, Senhor, com esta água e este pão, a força para mudar, a força para renovar, a força para crescer e enfrentar os velhos monstros que habitam a nossa alma. Muito obrigado, Mestre, que a Tua luz nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja, Senhor. Então, muito obrigado, amigos. Tenham todos uma noite maravilhosa, de muita paz. Nós agradecemos e faremos com alguma regularidade estas emissões aqui na Visão Espírita, e vocês serão avisados pelo Facebook. Eu vou tentar aprender a usar o Instagram, que eu ainda não aprendi, mas por enquanto nós vamos fazendo no Facebook. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, foi um prazer, muita luz, muita paz a todos, e até a próxima.